Olá, boa noite mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast ali na página do nosso presidente Francisco Carvalho. Esse é o nosso segundo podcast que nos faz, já sabe, mas tudo quinta-feira, 7 horas da noite, no Tastali. Hoje está 7h05, mas pronto. Já sabe, uma hora certa, é 7 horas da noite. Mas antes de começar a nossa live, eu queria falar mas não estou contente e não queria agradecer ao pessoal que acompanharam daquele outro vez. Não teve mais de 24 mil pessoas que acompanham nos live e com um alcance de mais de 48 mil pessoas. Portanto, não queria agradecer, muito obrigada para todos nós que esteve ali conosco, que esteve ali com o nosso presidente Francisco Carvalho. Obrigada para quem que manda pergunta também não recebe centenas de perguntas. Simão Flanhoso Tabata responde, aquele que quer responde na live, está responder na live seguinte, mas nenhuma pergunta que te fica sem resposta com o nosso presidente Francisco Carvalho. Sejam bem-vindos, tchandanhos, só mais um segundinho, para nós bata entra, nós bata da gosta, nós bata partilha, nós chama amigo, para bem assiste, nós comenta também, e nós continua a tomar a pergunta, para modo nosso presidente está ali para que lá, para responder, para conectar com tudo cabo-verdiano, hoje o cabo-verdiano olhos nos olhos e para responde, para explicar essa proposta, para falar nós, mox também ser Cabo Verde a partir de 17 de maio, depois de eleições legislativas com o PICV. Portanto, nós compartilha, nós dá gosto, nós comenta lá, aquele tempo que nós para fazer tudo isso antes de não começar. Enquanto isso, não cumprimenta nosso presidente, Francisco Carvalho. Boa noite. Boa noite, Carla. Como que não está hoje? Tranquilo, sereno, com vontade de falar com cabo-verdianos, que está ali na Cabo Verde e também espalhado para toda parte do mundo. É verdade, até porque tem alguém na estrangeiro te acompanhando, tinha alguém de nós diáspora também que te agradece imensamente seus interesses disso ali, te acompanha esse live. Presidente Francisco Carvalho, hoje não recebe algumas perguntas relativas à saúde, então hoje não se começa com saúde. E que a primeira pergunta, quem que faz é Vani Pires, que te pergunta o seguinte: Francisco Carvalho, face a situação atual relativamente ao setor de saúde, que não é novidade para ninguém, o modo como está, qual é a sua visão para a mudança de paradigma? Realmente, cabo-verdianos de hoje, uma situação na saúde na Cabo Verde, mas também de mal a pior. Que ali é que nós que está falando, mas é constatação que cabo-verdianos estão fazendo. E é uma pena, todo dia, porque hoje, situações de saúde que está bem para redes sociais. É uma pena, todo dia, porque hoje, pessoas que passam por situação difícil de saúde, é uma pena, constata, mas que as pessoas ficam totalmente desamparadas. Esta hoje é uma que tem resposta. E a nós, de no FLEL, nós continua a falar de forma clara. A nós tem um conjunto de obstáculos que nós também traz, que nós também remove. Já não fala nessa questão de um conjunto de preço, de custo, de pagamento que cabo-verdiano está fazendo, que nós não também acaba com ele. Já não fala, mas a escusa ali de alguém está doente, está no hospital, tem que pagar ficha para ir ao hospital. Já não fala que ele não acaba com ele. Já não fala, mas alguém que está a visita alguém que tem no hospital. Mas tem que pagar pela visita, para dar um abraço, para dar um conforto a uma família de ser, a um amigo, a um vizinho que está internado, que ele não acaba com ele. Já não fala de forma clara, mas escusa ali de alguém que está doente, que vai ser internado no hospital. E tem que pagar a cama que vai deitar nele para ser internado. Que escusa ali de não fala de forma clara, mas não acaba com ele. Que esse tipo de pagamento ali é ele e tem que ser suportado para o Estado. Para nós, não defende essa ideia
de Estado que está ampara alguém, que está abraça alguém. A hora que alguém fronta na Cabo Verde, é que pode pôr morrer a cabeça para falar, já fronta. Não, se já fronta, e tem que lembrar, me pode conta com o Estado, sim. O Estado existe para cuidar do cidadão, para dar amparo ao cidadão. Daí que esse tipo de pagamento ali na saúde não está traz tudo. É alguém que tem que pagar. Então, mais longe, tem um conjunto de respostas que não está bem dar na toda a ilha de Cabo Verde. Antes de ir bem para aquela, e como o Presidente Sata falava de pagamento, me aproveita para uma questão que Duda Oliveira apoia, que tem a ver com a questão de pagamento e com o INPS. Duda Oliveira está falando, a lei de maternidade está falando, a mãe tem direito à licença de aleitamento de 3 meses. No entanto, para mudar aquele documento que está comprovando que teve bebê e que tem direito àquele benefício, ainda tem que pagar 1.000 e tal escudo logo depois que você sai do hospital. Duda Oliveira crê para o presidente daquela garantia se aquela taxa está removida para modo uma taxa que está cobrada para uma pessoa que tem acesso a um direito que é de própria mulher que tem licença de aleitamento. Duda, a partir do dia 17 de maio, aquele cobrança lá acaba. A mim que deixa claro, ainda aproveita para lançar um apelo, que as coisas que nós achamos, uma cobrança meio injusto, nós partilha com nós. A nós não quer ser representante de povo, não quer ser representante de todo o cabo-verdiano. Que as coisas que nós achamos, uma cobrança meio injusto, nós partilha com nós para não poder analisar, que é para não repor justiça. A mim está de forma clara, é absurdo uma mãe tem menino está nasce e tem direito a aquele apoio para aleitamento e tem que pagar uma declaração, mas menino nasce, e então um registro de nascimento que está servindo para aquela é suficiente. É aquela flexibilidade mental que não necessitamos. Não tem registro, por exemplo, de nascimento de menino, o dentro do que ele é suficiente, que para o com ele, por ter direito a ter aquele pagamento para a questão de aleitamento. Que ele é um compromisso que é ser assumido do Oliveira. Vou pôr conta com ele. Uma outra pergunta de Duda, já agora não continua nesse mesmo tema, tem a ver com saúde e tem a ver com falta de especialistas na ilha. A Flama tem na Cabo Verde situações cima na maio, onde que saúde emergencial quase que até existe. Boca tem um médico cirurgião, boca tem um ginecologista, boca tem um pediatra, situação que tem levado, segundo Duda Flá, a morte de vários meses, principalmente de grávidas que no momento de parto está descobrido ter alguma complicação, tem que fazer cesariana e muitas vezes está dependendo de transporte para a praia. Que tem transporte e que tem naquelas ilhas que os especialistas pelo menos aquele mínimo necessário para dar resposta, nomeadamente um cirurgião, um ginecologista, um pediatra, que é para dar resposta à população. Que ali é uma das medidas que nós não temos, para não implementar na Cabo Verde. A nós trabalha junto com especialistas na área de saúde, que é para não criar uma lista de cuidados básicos que tem de ser prestado na toda a ilha de Cabo Verde. Não tem que ter na toda a ilha de Cabo Verde, por exemplo, um ginecologista, um pediatra. Não também mostra que especialidades mais que não tem que ter na toda a ilha de Cabo Verde. Ou seja, a norma também apresenta uma lista de especialidades que não também garante, enquanto Estado de Cabo Verde, mas está na cada ilha de Cabo Verde. Para modo pessoas têm que passa a ter conta, com certeza, mas determinados especialistas, mas está lá na caso de necessidade. E dois exemplos concretos é de pediatra e de ginecologista, cima dura e a fama de Cindy. Saindo do tema de saúde, Adriana Ferreira te pergunta sobre transporte. Segundo Adriana Ferreira, transporte mais importante e sem discriminação
entre ilhas. Esta fala se para tudo ilha e se que também tem diferenciação entre ilhas. A nós tem esse compromisso sério de analisar para Cabo Verde, de olhar para Cabo Verde com igualdade. Por isso não foi tão claro, desde o início. No fla preço de viagem de avião é 5 mil escudo e de barco é 500 escudo. É para tudo ilha. Não está sublinha ali de forma clara e direta, não está mantém as palavras e se que está vencer. Não está falando hoje, depois que não ganha eleição com a ajuda de todo alguém, avião 5 mil escudo, barco 500 escudo, para tudo ilha, para todo Cabo Verdeano, sinto para tratamento é igual, independentemente de ilha onde que está mora. Uma outra pergunta, ainda sobre transporte, José da Luz pergunta na coisa que o presidente Bazia fala daquele preço de 5 mil escudos. Claro que não baseia no estudo. É óbvio que não baseia no estudo. Agora, mim crê, chama atenção de sim para todo Cabo Verdeano para dois aspectos fundamentais. Primeiro, nesse momento que a gente não tem voos que está mais barato que 5 mil escudos, tudo é um hotel. Voos para fogo, 4.980 escudos. Tudo é um hotel. Que bem por o vosso. Que ele é para morte. Sempre era possível. Sempre era possível. Gosto igual. MPD, essa área radical de MPD, que se governa o país, de fadiga. Então, de fadiga também e também tenta engana cabo-verdianos. E está por aquele preço ali. Mas a mim que chama atenção para uma coisa que alguém tem que ter cuidado. O presidente da MPD, o primeiro-ministro de Cabo Verde, que já falava, mas uma coisa é tempo de campanha, mas outra coisa é tempo de governação. Que não esquece de que ele. Portanto, esse está em campanha, e também fazer esse preço ali, abaixo de 5 mil escudos, só para ludibria, só para enganar cabo-verdianos. É preciso prestar atenção. Por outro lado, em que sublinha um outro aspecto que tem a ver com dados. Que antes tem dados de país que o governo está sucumbe. Dados sobre um conjunto de possibilidades, de coisas que pode ser feito, mas que o governo está sucumbe. Governo, você está manipula dados no Instituto Nacional de Estatísticas. É caminho que fala. É próprio trabalhadores. Isso aí no jornal. Ele é público. Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística que fala, mas têm sido alvo de pressão para manipular dados. Portanto, que chama atenção para esse aspecto de que tem dados sobre país, sobre estado de país que o governo tem estado para sucumbir de cabo-verdianos. Uma outra grande preocupação é custo de vida. Nunca sei se o presidente hoje é um estudo que saiu a semana de ADECO, que flama custo de vida na Cabo Verde aumenta pelo menos 15% nos últimos 5 anos. E José Galvão está a pergunta, como é que o PICV te pretende garantir que o crescimento econômico te reflete na bolsa de família e na redução de custo de vida, indo para além de indicadores macroeconômicos? A mim, aquele aspecto ali de impacto de crescimento econômico na melhoria de vida de cabo-verdianos, ele é um aspecto tão importante para mim. Ele é um aspecto tão importante para a PICV. Nunca pode continuar ali no país a trazer um gráfico bonito, com crescimento, com luz, com cor. Depois, cabo-verdiano, se me não agora ali, nesse estudo de ADECO, custo de vida aumenta todo dia, te pesa nesse bolso todo dia. Por isso que não quer para pessoas compreendem. Mas, por exemplo, horas que nós não fazemos acesso à universidade gratuito, automaticamente, aquele meio que ele paga e deixa de pagar aquela propina, passa a ter mais dinheiro disponível, então, aquela medida ali tem impacto direto na bolsa de aquele meio que ele paga. Aquilo que não quer para pessoas compreendem. Maneira moda que coisa está tudo interligado. Ora que infla, mas produtores agrícolas
que te produz seus tomates, seus mandioca, seus bananas. Essa faz transporte de produtos entre ilhas, sem pagar esse produto que você produz, logo, aquele preço que você pratica vai ser mais barato, para modo que tem que pagar transporte, e o que aquele produto é mais barato, cabo-verdiano está comprando um preço mais barato e que ele tem impacto direto na bolsa de cabo-verdiano. Então, tem aqueles dois exemplos concretos para alguém perceber. É que, à medida que nós não diminui custos, não diminui preços de certos produtos, resta mais dinheiro para cabo-verdiano ter no seu bolso para ter mais recursos disponíveis. Diante daquele exemplo, por exemplo, questão de propina da universidade. A hora que mãe com o pai que paga a propina de menino, aquele dinheiro te resta. Então tem mais rendimento para ele. A hora que produtores de agricultura que paga transporte desse produto, então produto que te vende é mais barato. Logo, quem que te compra também, ele tem impacto direto nesse bolso, para muita compra coisas mais barato. Notei algumas perguntas sobre proteção civil, nomeadamente se está, qualquer medidas que está contemplado, nomeadamente para emergências. Alfredo Santos te pergunta se não se pensa trazer algum helicóptero para emergência. Ele é evidente que Cabo Verde já passa tempo de ter helicóptero, que ele é evidente. Ok, não é de uma coisa assim, por exemplo, não tem televisão de qualquer hospital minimamente equipado na Europa. Tem vários helicópteros disponíveis. Porque ele é um instrumento importante, o que não está falando de proteção civil. E um compromisso sério que nós assumir é que nós também fazemos uma forte aposta em termos de proteção civil a nível nacional. A nós não tem que ter capacidade de trabalhar na prevenção, não tem que ter capacidade de, em caso de ter algum tipo de acidente, para não ter um conjunto de equipamentos, um conjunto de respostas pronto para não poder implementar. Rede de ambulância. Hoje em dia, no Tojoy, por exemplo, para câmaras municipais. Há boas câmaras, essas estão ali arrasca, para modo eles têm que estar sem trás de parceiro internacional. Eles têm que jogar câmaras amigas a nível internacional que é para ajudar a arranjar ambulância. Ou então, tem que estar jogando privados que é para apoiar, que é para ajudar a arranjar ambulância. Nós também assumimos, enquanto governo da República, essa questão ali de proteção civil de forma direta, de modo a garantir que na tudo câmaras municipais do país tem aquele mínimo que é necessário em termos de ambulância, mas também equipamento devido para toda equipa de bombeiro e é evidente que sim, que helicóptero é uma necessidade incontornável para a nossa realidade de país, que é constituído por ilhas. Nota volta hoje para a questão de diáspora e imigração. Que se me não recebi uma pergunta de diáspora, tem uma pergunta que se faz presidente, mas não te lembro, mas o presidente já tinha ele falado naquele outro live. Mas a Ambrosina Barbosa mandaram uma mensagem lá de Oslo, na Noruega. Aproveita para mandar um abraço. E está falando para perguntar ao senhor presidente se aquela taxa de 3.400 escudo que filho de imigrante está paga, se o presidente tem ideia de ter aquela taxa depois do dia 17 de maio. Então, só para o presidente deixa claro que a proposta, nesse sentido, embora já não tinha falado dele, mas como a Ambrosina torna a mandar, e é que a sua Ambrosina tem mais alguém que fazer, então. Presidente da torna dano a resposta em relação a isso? Não, tem que deixar claro que ele taxa lá que filhos de imigrantes cabo-verdianos está paga no aeroporto. Não está tralhante. Não está acaba com ele. Eles pensam comigo. Um filho de cabo-verdiano que nasce no estrangeiro. É bem Cabo Verde junto com o meio, com o pai. É bem conche.
bem hoje, raízes de sua cultura, de sua identidade, é chegar no aeroporto, é ter essa experiência negativa, é ser confrontado com o pagamento de um taxa. E mídia, ngoja, tchubes, meninos, que mostram seu descontentamento, de onde tchubes, pais, que mostram seu descontentamento. Não, um filho de Cabo Verdeano, que decide, bem com os Cabo Verde, a nós, o mínimo que não tem de fazer é receber de braço aberto. É fazer com que aquela experiência de ser lá seja uma experiência positiva, seja uma experiência alegre, para bem, para tornar bem, com o teu gosto, para continua a cultiva essa ligação que tem com o Cabo Verde. Então, não te assume esse compromisso de claro, aquela taxa lá que o menino está paga, não te atrai, não te acaba com ele. Para poder ir a Cabo Verde, para receber de braço aberto e contente, que é para construir memórias cada vez mais positivas, mais bonito, lembranças cada vez mais alegres de Cabo Verde, que é para bem, para tornar bem, para manter a ligação conosco. Ainda sobre diáspora, António da Graça, Stata Flama, até agora, a maioria de nossos políticos cabo-verdianos está limita a reconhecer o papel de diáspora no que concerne a remessas financeiras. E, de vez em quando, algum investimento na Cabo Verde. Mas ele acredita, mas não pode dispor de um enorme capital político, académico, científico e tecnológico se não leva em conta níveis que nossa imigração já chega. Portanto, como futuro primeiro-ministro de Cabo Verde, quais seriam as linhas mestras para o aproveitamento desta grande potencialidade da nossa diáspora? 3 medidas concretas para a nossa diáspora. Primeira medida é reativa Conselho das Comunidades. A mim esteve de 2012 a 2016 a trabalhar como diretor-geral das comunidades. Eu alienta lembro e então prefiro aquele nome ali com o seu gosto, na altura, ministra das comunidades, era Fernanda Fernandes. Então, Freire, que faz um trabalho extraordinário. Naquela altura, no começa a criar Conselho das Comunidades. Não faz experiência piloto para criar Conselho das Comunidades na Holanda e para criar Conselho das Comunidades, para criar núcleo de Conselho das Comunidades na Holanda e núcleo também na Senegal. Bom, Conselho das Comunidades ele é uma espécie de parlamento onde que tem tudo que as comunidades representaram nele. Uma espécie de parlamento. E depois, ao nível de cada país onde que tem comunidade cabo-verdiana, esta constitui-se esse grupo, que esta rabira, esta elege as pessoas, que depois estão a fazer parte do Conselho das Comunidades ali na Cabo Verde. E a ele é um espaço onde que as representantes da nossa comunidade também defende ideias, políticas, medidas que esta considera como sendo importante. Que ali, esse Conselho das Comunidades, ele é grande espaço para valorizar a nossa comunidade, para fazer com que a nossa comunidade espalhada no mundo escolha seus representantes, que é para poder define, apresenta medidas, programas, projetos. Ou seja, é da voz. É que fica só nós que está escolhe coisas que não estão tão importantes, não. É da voz. A própria comunidade para escolher coisas que são importantes. Que ali é uma primeira medida que quer partir da lição. Uma segunda medida concreto é ter uma representação de governo lá naquelas comunidades onde que não tem cabo-verdianos. Gente, uma coisa é ter embaixada, tem consulado. Outra coisa é ter mais uma estrutura focado para fazer acompanhamento de imigrantes. Que sim, meus olhos, a não tem necessidade, vários países no mundo têm isto, não tem necessidade de, na horas, por exemplo, de fim de semana, ou então, naquele período de um horário pós-laboral, que é para não ter representantes, que é para ouvir, para fazer seguimento, que é para cuidar de nós imigrantes. Nunca pode continuar com estrutura aqui, enquanto imigrante está no trabalho,
ele está aberto para ser imigrante. Não. Não pensa. Aquela estrutura que é para receber imigrante, para atender imigrante, e tem de ser um horário diferente de horário laboral, que permite que aquele imigrante faça esse trabalho normal, depois, naquele período pós-laboral, e dirige para aquela estrutura, para aquela unidade, para ser atendido, que é para fazer acompanhamento. Uma outra medida que é para demonstrar modo que não te valoriza nos diáspora é a criação, sim, de financiamento na Cabo Verde para imigrante que quer investir na Cabo Verde. Como que isso foi aquele? A maior parte das vezes não tem imigrante. Que investimento que ele quer fazer na Cabo Verde é com si poupança. Dinheiro que é fazer poupança. Então, que ele quer investir. Mas às vezes não tem imigrante que já tem experiência suficiente, que já tem um trabalho que desenvolve num determinado setor durante vários anos. Então, digo, hoje, mas que ele é um bom negócio na Cabo Verde, está faltando capital para investir. Só poupança que tem que está chega. Ele que está entre sim banco para avalia, naturalmente, qualidade de projeto, mas ele tem aquela possibilidade de materializar um projeto de investimento na Cabo Verde, combinando experiência, combinando trabalho que desenvolve e combinando também a poupança que faz. Que estas medidas é importante e eles também associa a um conjunto de outros que eu não mencionava. Aquela questão de aquela taxa que fica a cobrar na alfândega de 200 e tal conto, que depois que infla, o governo de ala radical de MPD põe 100 conto, já não foi uma luta atrás. Aquela questão de fazer com que na alfândega, trabalhadores de alfândega tenham melhores condições. Bom, é preciso que o trabalhador da alfândega tenha melhores condições que é para poder dar melhor resposta. Que é para poder fazer com que imigrantes que se dirigem para a alfândega possam ser tratados de forma séria. E que outra medida também que já falava, que é ter, ao nível de câmaras municipais do país, na tudo câmaras municipais do país, um gabinete exclusivo para atendimento de imigrante, para o que imigrante bem, se férias, que trata papel. Porque passa férias inteiro só trata papel. Que assim é. Então o papel está tratado rápido, como tem um gabinete que está fazendo atendimento específico para ele, pegou a férias, para comer aquele tatoco, que para um moré frito, pediu em família, que é para pôr bem, que é para tornar bem qualidade. Passa Nicolau comer um mocho. Passa Nicolau comer um mocho. Ou para fogo comer jagacida. Jagacida no fogo também. Não tem mais uma pergunta de imigrante natalino que está na Suíça. Ele essa pergunta que política que nosso presidente também adota para a diáspora que quer regressa para bem dar seu contributo ali na Cabo Verde. O presidente já fala nessa questão de linha de crédito para financiamento, né? Mas fica essa pergunta ali de natalino de Suíça e que também faz questão de fazer pergunta para a Amanda de seu cumprimento desde a semana passada que só falei para dar cumprimento para o presidente que em cada natalino já dava os cumprimentos a presidente e até falei que lá é para na hora de regresso qualquer apoio que Cabo Verde pode dar a esses imigrantes. E então agradeço Natalino também para colocar essa pergunta. E Natalino, ele é um jovem e talentoso que está sim hoje no estrangeiro, está trabalhando, está fazendo vida, mas que está pensa toda hora na regresso para Cabo Verde, pedindo essa contribuição ali. Não te garante, Natalino, mas para pessoas que têm ideia de criar seus negócios na Cabo Verde, mas também tem um atendimento aberto, um atendimento empenhado no sentido de fazer com que materialize esse projeto. Por isso que menciona que a criação de aquele gabinete de atendimento de imigrante na toda Câmara Municipal do país, que é para poder fazer um seguimento de perto, que é para poder fazer com que o imigrante consiga materializar esse projeto. Por isso também que já menciona essa dimensão de financiamento. Já dimensiona. O imigrante, às vezes, ele tem ideia, ele tem experiência, ele tem criatividade, ele tem garra, ele quer bem implementar um projeto ali, está faltando financiamento, e que ele que não sabemos fazer, ele tem também banco que está a ser disponível com linha de crédito fixado para o projeto ser avaliado e depois que é para poder implementar,
para poder contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Já nos deixa claro, mas nós temos uma grande aposta no setor primário, na agricultura, na pesca e na pecuária, que isso tudo deve ser oportunidade para imigrantes também, bem junto a duas coisas. Se o imigrante, antes de partir para o estrangeiro, trabalhava naqueles setores primários. Eles bem para estrangeiros continuam a trabalhar lá. Então, reforça esses conhecimentos, reforça esse saber, também ali, também com aquele conhecimento, com aquele saber, com aquela modernidade a crescer, vai bem ajudar a desenvolver também no setor primário, ali na Cabo Verde, e qualquer outro setor, qualquer outra área onde o imigrante quer desenvolver, é saber ser recebido de braço aberto, para eles poderem implementar esse projeto, para ajudar no desenvolvimento de Cabo Verde. António dos Santos manda pergunta lá de Toronto, na Canadá. Ele falou que tem cerca de 1000 e poucos cabo-verdianos que estão na Canadá, mas é uma comunidade muito conhecida, né? E ele falou que esta vota esse ano, porque como é conhecido, que foi criado condições lá para que as pessoas votem. Essa falou se tem algum plano para isso. Nunca mais cabo-verdianos de Canadá que fica fora de nenhum processo eleitoral. Que ali é nosso compromisso. Nós temos que fazer um trabalho sério, um trabalho abrangente, que é para não conseguir chegar na tudo comunidades cabo-verdianas que se espalharam no mundo, nos diferentes outros países, para modo eles têm que sentir, mas Cabo Verde continua a gosta deles e que valoriza o facto de ser cabo-verdiano e por isso te cria oportunidade de se participar politicamente nas eleições. Também alarga desenvolvimento de trabalho no que diz respeito a questões de recenseamento, de participação, para modo cabo-verdiano que quer participar. O Estado de Cabo Verde tem que criar condições para poder participar. Para recência, sim, para depois, para fazer, sim, mesa de voto, que é para poder participar, para continuar a sentir se cabo-verdianidade, para continuar a ter oportunidade de manifestar se cabo-verdianidade. Então, e cabo-verdianos do Canadá nunca mais nos fica fora de nenhum processo de eleições, para também criar condições para aquilo. Varela está trazendo pergunta relacionada com energia elétrica. Está falando como é que saber funciona aquela medida que o presidente anuncia para alguém tem energia de graça. Essa flama ele só faz pergunta na qualidade de um técnico da área. Então, Varela, depois é por bem por cima de nós, que é por reforça com dica, com ideia, para não enriquecer essa proposta cada vez mais. Aquilo que não crê. Não crê deixa de forma clara o seguinte. Não te define um consumo que quem é que está consome abaixo de aquele valor que não te define, ele já é que te paga. E não te apresenta contas de forma clara, por exemplo, consumo que te corresponde, por exemplo, a 4 lâmpadas, um televisor, um frigorífico. Que é um exemplo. Fazer conta que o valor que te corresponde a consumo de aquele grupo ali, que é um exemplo que nos está a dar, alguém já ele é que te paga. Quem agora que te consome para riba daquele valor fixado, aí sim ele te paga. E ele sim não quer deixar bem claro uma vantagem, que é sim, nesse momento já não tem um conjunto de, não sabemos, pessoas que ali na Cabo Verde tem luz que tu orienta a falar furtado. Eles furtaram para modo. Para modo que tu consegue pagar. É para modo é que tem capacidade, é que tem como financeiramente pagar. E que lá te representa risco. Nós todos já não já. Ou que não anda para diferentes partes ali na praia, por exemplo, para diferentes bairros. Tem fio que não está arriba de chão. E nós todos não temos memória de situações de acidente mortal até, que já acontece, como que esse fio está arriba de chão. Ou seja, o que nos está a fazer é, por um lado, aumenta, sim, segurança, nível de segurança. Aumenta nível de segurança. E, por outro lado, ser realista em relação
a um problema que não tem na nossa sociedade. E que é lá, não aumenta o nível de segurança, não está ser realista, para de qualquer maneira, não presta atenção no estudo. Tem um conjunto de eletricidade que, nesse momento, ele já perde de toda maneira para nós, para o Estado. Para nós, ele é um luz que está a ser furtado. Não também detalha sobre esse aspecto de concreto, não também entra em pormenor, não também divulga números concretos para todo alguém poder olhar, mas aquela medida ali é uma medida que foi pensado, muito bem pensado, planificado e que está bem ser apresentado como uma resposta, que é para melhorar a vida de cabo-verdianos e como uma resposta que é para elevar o nível de segurança ali na sociedade cabo-verdiana. A questão de transparência tem sido também uma grande preocupação de cabo-verdianos. E no tem uma pergunta ali de José Galvão, que é o seguinte: que medidas concretas de blindagem a Presidente propõe para o Fundo de Pensões de Trabalhadores para assegurar que dinheiro de nossa reforma de ser gerido com autonomia e nunca que está a ser usado para tapar buraco de Estado? Que ele é mau herança que as áreas radicais de governo, de MPD, se deixa o país. Ele é mau herança. E se cria tão instabilidade. Tem uma percepção tão negativa em relação à utilização de pensões que cabo-verdianos, de descontos que cabo-verdianos estão a fazer. Tem uma percepção tão negativa. Não te garante total transparência na gestão. Total transparência na gestão. E de que as primeiras medidas que não te toma é a criação de uma lei para definir de forma clara modo que os descontos que está fazendo deve ser aplicado. De forma clara, de forma transparente, com ampla participação de sociedade cabo-verdiana, com ampla participação de especialistas, com ampla participação, obviamente, de trabalhadores e de representantes de trabalhadores. Ele é um assunto que merece total transparência e que merece que cabo-verdianos, de facto, fiquem tranquilo, fiquem descansados em relação a ele. Não sublinha, onde que as primeiras medidas que não toma é a criação de uma lei, onde que não define tudo, de que maneira, de que forma, quais que limites que devem ser utilizados na aplicação daquilo que é desconto que cabo-verdiano tem estado a fazer. Não te passa para a pergunta de Jaime Ledo, que está a falar sobre as simetrias regionais, sendo Cabo Verde composto para ilhas. Esta pergunta, qual que é a medida que está bem tomado para reduzir as simetrias regionais, nomeadamente para territórios Mada Brava, Mada Maio, Santo Antônio, São Nicolau ou Fogo, têm que as mesmas oportunidades, e se esse filho também tem que as mesmas oportunidades que alguém que está na praia ou São Vicente. A nós, no Taflama, e é uma grande preocupação de nós, fazer com que cabo-verdianos, de qualquer parte de Cabo Verde, sintam, mas ele é um cabo-verdiano igual a qualquer cabo-verdiano de qualquer parte de Cabo Verde. E ele é que discurso é também ser transformado em medidas concretas. Por exemplo, não sabe, mas ao nível de cada ilha, não tem câmaras municipais. E câmaras municipais, tem medidas que esta pode tomar, mas que tem recursos disponíveis para aquela. Que as primeiras medidas que não toma, não apresenta proposta concreta. Nos próximos dias, o também apresenta números concretos sobre aumento de fundo de financiamento municipal, onde que cada município também fica a saber concretamente quanto que passa a receber mais do que aquilo que se recebe hoje em dia. Para que esse município pode dar resposta também em pé de igualdade com qualquer outro município do país. Para que esse cabo-verdiano pode sentir, mas tem um município forte que está conseguindo dar resposta. Hoje em dia, o que não tem é um tratamento desigual. Um tratamento tremendamente desigual.
Não está olhando claramente e me da fala que ali com todo o senso de responsabilidade. O governo te discrimina ao nível do território. Câmara de Praia passa ao longo de que esse primeiro mandato e gosta no início do segundo mandato, continua e piora até um tratamento que discrimina, onde que corta acesso a fundos, onde que marginaliza a Câmara de Praia. Que é um exemplo. E, por outro lado, já tinha mencionado, não tem um conjunto de respostas em termos de especialidades na área de saúde, que não também fazem com que, ao longo de todo o território nacional, em qualquer parte de Cabo Verde, tem aquele pacote de especialidade de resposta na área de saúde que todo cabo-verdiano tem acesso. Seja na Brava, seja na Praia, seja na Porto Novo, seja na Sal. Assim, não faz com que não leva aquela igualdade ali de acesso à população de qualquer parte de Cabo Verde. De exemplo de saúde. Na área de formação, não também garante também acesso à formação a todos os cabo-verdianos naquela parte de Cabo Verde que está. Nós também fazemos uma forte aposta nas formações online. Formação online de qualidade, de nível, e faz com que cabo-verdiano que está em qualquer ponto de Cabo Verde tenha acesso à formação de forma igual para todo o território nacional. Daqueles 3 exemplos ali de aumento de recursos financeiros disponíveis para câmaras municipais, para poder dar resposta, seja onde a Câmara está. 10 outros exemplos de uma lista de resposta em termos de especialidade na área de saúde e os outros exemplos de acesso em termos de formação. Nós temos pergunta ali relativamente a aposentados. Alfredo Santos pergunta como garante equilíbrio de remuneração de aposentados face à inflação, isso tendo em conta o custo de vida na Cabo Verde que nos últimos anos tem aumentado imensamente, e também em relação a professores, que o Sr. António Pina te pergunta que medida que o Presidente de Estado toma caso vence legislativas com professores aposentados que nunca recebem esses subsídios de não redução de carga horária. O Sr. António Pina está reclamando, está falando, é um roubo claro de governo, 32 anos depois, esse também para a reforma, sem esses benefícios e depois com que a PCFR foi beneficiado. Engredeça de forma clara. Você também corrige injustiça que essa ala radical do MPD se comete. Queria deixar claro para o professor que se corre o risco de perder esse direito que adquire com esse trabalho, mas não está corrigir. E pode ficar em paz, e pode ficar sereno, mas logo depois que não ganha eleição na Cabo Verde, mas não também corrige aquela injustiça lá. Para as alas radicais do MPD que pensa, mas fazendo essa injustiça, mas aquela injustiça ela também fica para sempre. Para que pensa que ela não? Para não também corrigir, que ali é um compromisso que não está assume, que ali para nós é um assunto verdadeiramente sério. Em relação a aposentados, com a questão de inflação e custo de vida, que é uma pergunta que o Sr. Alfredo Santos faz. Não também e valoriza aposentados. Não também valoriza aposentados. Aposentados é pessoas que trabalham teu. É pessoas que contribuem para o desenvolvimento desse país. Tem uma dimensão na governação que é importante, que é a dimensão ali de espírito com que pessoas olham para o Estado. Ele é importante. Nós não tem que cuidar de cidadão. Para um cidadão que pode ficar angustiado, cidadão que pode ficar com sentimento de raiva de Estado,
cidadão que pode ficar com esse sentimento de que esse país está sendo injusto para o ele. Não. Então, daí que não assume esse compromisso. Sim, de fazer com que aposentados sentem, de facto, mas tem uma preocupação de governação que é para repor essa capacidade em termos de compra, que eles podem viver direito, que eles podem também sentir, mas de facto o Estado está preocupado com isso, o Estado tem esse objetivo de dar um amparo. Para que não esqueça, aposentado é pessoa que trabalha uma vida inteira, para que contribui para o desenvolvimento desse país e merece nossa atenção, e merece nosso carinho e nossa justiça. Tem um assunto que tem dominado noticiado na Cabo Verde, que é a questão de falta de gás. Ao mesmo tempo que tem aquela questão de falta de gás na Montilha, Cabo Verde foi surpreendido também, a semana ali, com o aumento de combustível de uma forma geral. O governo tinha falado, mas por enquanto o gás está bem subido, mas tinha medidas protetivas, mas a verdade é que é sube. E Cabo Verdeano que já está sufocado, está hoje a ser vida um bocadinho mais difícil, com os aumentos, por um lado, e por outro lado, porque esse que nem gasgou, que tem para esconder. E, na verdade, nós estamos perante um governo que tem muita palavra. Está falando uma coisa, depois está falando outro, e fica até improvisa, com medidas chapa-chapa. É importante que todo alguém entende, mas Cabo Verde, ele é um país que está tão dependente de combustíveis fósseis. Tão dependente. Mas hoje ali, nós não temos países no mundo que seus governos investem tão nas energias renováveis, por exemplo, faz com que, a nível de que esse país lá tem garantia de população sofre menos com esse tipo de situação ali e faz com que a própria cadeia produtiva continue a funcionar e que sofre teu com essa subida de preço de petróleo. Aquilo que Cabo Verde devia ter feito, ou que no Joy para os últimos 10 anos, não pode falar claramente, foi uma década perdido em termos de aposta nas energias renováveis. Se o governo tivesse investido, prestado atenção no investimento na área de energias renováveis, hoje nunca estava na situação ali. Por isso, não queria sublinhar de forma tão clara. Investimento nas energias renováveis também ser uma grande prioridade para a PSV. Aquele PSV ali, um PSV inovador, um PSV que planifica, um PSV que procura, antecipa problemas que nós se fala dele. E na área de energia, ele é fundamental. Não tem que bem construir um Cabo Verde, onde que dependência de combustíveis fósseis, onde que dependência de oscilação de preço de petróleo que te provoca tantos danos. É preciso trabalho, é preciso prevenir fortemente investimento nas energias renováveis, energia eólica, energia solar, para não poder fazer com que não vive de forma mais tranquila, que nosso sistema produtivo continue a funcionar de melhor forma e que também tenha menos impacto ao nível de aquilo que nos utiliza em termos de transportes. Elvis Barros se pergunta como que o Sr. Francisco Carvalho está em fase para o povo sentir seguro para votar na ele e acredita na sua proposta, sabendo que o povo de Cabo Verde já foi enganado várias vezes por políticos no tempo de campanha. Se refere de certeza que esses 10 anos de MPD que eles não cumprem nenhuma promessa. A mim, deixa claro, Luciano. Uma coisa é a governação de MPD nos últimos 10 anos que bem engana cabo-verdianos. Tu lembra, tu sabe, promessa de 45 mil postos de trabalho digno e bem remunerado. Pelo contrário, desaparece posto de trabalho, jovens também se imigram. Promessa de 11 Boeing. Nenhum.
Não, até tem pessoas que brincam, está a falar 11 boy e meio. Está a falar e meio para na brincadeira de fazer proposta, MPD está a falar na meio avião. Ou seja, não quer para cabo-verdiano, entende, mas uma coisa é a governação de MPD ao longo dos últimos 10 anos, onde que claramente que cumpre aquilo que promete. Hospital de referência, ninguém coja. Aumento de porto, ninguém coja. Felicidade. Então lembra direito, MPD vai ao ponto de prometer felicidade. Não quer para cabo-verdianos compreender, mas uma coisa é aquele MPD lá, que está fazendo essa promessa ali. Outra coisa é aquilo que nós estamos a falar de forma clara hoje. Para tudo alguém lembra, presidente da MPD, primeiro-ministro de Cabo Verde, foi uma coisa extremamente grave. E foi possível que uma coisa é minha campanha, uma outra coisa é minha governa. É claro que aquilo está fazendo com que jovens, adultos, deixem de acreditar na políticos, na partidos políticos e na política. Claro, ou que tem um político, presidente de um partido, ou que tem um político, primeiro-ministro de um país, ou que é perguntado para emprego, que promete 45 mil postos de trabalho, ele fala, não, mas tem varinha mágica. Portanto, que ele é claro, então compreende esse desacreditar de pessoas. Manter firme. Mas não está ali com seriedade. Aliás, basta hoje para a governação que não faz na Câmara de Praia. Promessas que não faz no início, chega logo no começo concretiza. Tu ainda lembra de que as taxas que no Flama não terá. Não tinha outra taxa de mercados. Não tinha outra taxa de lá na Scupira, de táxi, etc. Portanto, aquele que é caminho, já não pensa direito, de dizer que não se está promete, para modo, e resulta de um análise sério, e resulta de uma reflexão sério, então, não está seguro daquilo que não se está promete igual ali, para modo, não está seguro, mas não tem tudo condições que é para no bem implementa. Por isso, não te pede confiança, sim, de pessoas, para não ser sério, não se planifica, não se analisa, não se reflete e não se apresenta que as medidas ali vão estar ao alcance de ser concretizado para melhorar a vida de cabo-verdianos. Presidente, já não está quase na fim de nosso podcast de hoje, nessa conversa com o presidente Francisco Carvalho. Antes de não terminar, sabe se o presidente queria deixar alguma mensagem? Algum comentário, algo que nunca pergunta que o presidente queria responder? A mensagem que ele deixa é que ele é a mensagem de que para nos juntar nós tudo, para nos bem reacredita assim, para nos abrir nossa cabeça, nosso coração a novas ideias que nos tem, para é possível sim construir um Cabo Verde que seja de facto para tudo alguém, para tudo cabo-verdianos. Simão Flanhoso já não está na fim de nosso podcast, dessa quinta-feira, mas já estamos tudo quinta-feira, 7 horas de noite, não está ali, nós mandam nos pergunta não está aguarda, o presidente vem próxima quinta te responde, está ali exatamente para isso, para falar com tudo o cabo-verdiano de forma direta, para responder tudo, preocupação que pessoas têm e para esclarecer propostas que têm para Cabo Verde pós 17 de maio. Um voto de um Santa Páscoa para todos nós, de dentro e fora de Cabo Verde, eu te encontro na próxima quinta-feira. Até lá. Obrigada, presidente. Obrigado. Santa Páscoa para você também. Igualmente.